Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus de Castro, sou o host aqui do SIAG Lab. Vamos fazer mais um episódio aqui agora um pouco mais sobre produtos, né? Sobre projetos. E eu estou aqui acompanhado do meu host, Nathan. Prazer novamente estar com todos vocês, pessoal. E mais uma vez com ótimos convidados aí, ilustríssimos. Mais uma vez um acompanhamento do Alan, né? Nosso querido gerente geral do SIAG. Então, se você quiser se apresentar de novo, ou só dar um oizinho. Pô, muito legal, eu sou o Alan e eu sou o gestor do SIAG. E a ideia é falar de SIAG hoje, então. Isso aí. E agora, um mais novo convidado também, nosso querido Thiago. E aí? Obrigado pelo convite aí. Sou analista de negócio no SIAG, estou desde os primórdios do SIAG, antes de ser SIAG. Isso aí. Primeiro estagiário do SIAG, né? Primeiro estagiário antes de ser SIAG. Exato. E agora o primeiro analista de negócios do SIAG também, né? Muito importante. Então vamos falar de negócios, né? Que é a sua área. O que você acha aí dos negócios do SIAG? O que a gente tem feito de legal aí? Quando fala-se o que o SIAG faz, o que você responde? Eu tenho um modo informal e um modo formal. O modo informal eu falo que a gente é uma startup que tomou whey, né? Porque... Uma startup não, uma software house que tomou whey. Porque software house está sempre preocupado em gerar renda, sempre fazer aplicativo, software, e sempre acaba ficando preso na mesma stack, mesmas tecnologias, e a gente acaba tendo aqui uma pegada um pouco mais de pesquisa, né? O que ajuda a sempre estar inovando em outros projetos, né? Trazendo outros tipos de tecnologia. Então esse é o lado informal, eu falo que é uma software house tunada. O que é o SIAG formalmente falando, nós somos uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, que mexe com ciência aplicada, tecnologias digital, que mexe com projetos de pesquisa e que tem um lado também de serviços e desenvolvimento de tecnologias para B2B, sempre pensando em empresas... Então é negócio para negócio, né? Que é o B2B, é o business to business, né? Que é o que a gente costuma fazer. Sempre pensando em business, né? Uhum. Sempre no B2B. Isso aí. E como é que começa um business no SIAG, então? Como é que alguém chega aqui? Se você me perguntar o que o SIAG faz, pô, eu tava preparando a resposta aqui. Gosto de dar a minha resposta. Pode ser então, o que o SIAG faz, irmão? O que o SIAG faz? A gente praticamente resolve, a gente transforma qualquer problema em oportunidade. Tá? É isso que a gente faz. Então, a gente consegue resolver qualquer tipo de desafio utilizando tecnologia, principalmente digital, tá? Aí, continuando a tua pergunta, né? O que o SIAG faz? O que o SIAG faz, não. Como que nasce, né, um projeto dentro do SIAG e tal, legal. Para nascer um projeto no SIAG, a gente precisa encontrar uma oportunidade, certo? Normalmente, essa oportunidade é a dor de um cliente, a dor de um amigo, a dor de um parceiro, certo? Então, o que acontece? O cara chega e fala, eu estou tendo essa dificuldade, eu quero melhorar a performance nesse assunto. Pode ser com IA, pode ser com qualquer coisa. A gente analisa isso e a gente vai pegar exatamente a melhor tecnologia para aquele problema. Mas não é a melhor tecnologia de performance, não é a melhor tecnologia de agregação de valor, de custo-benefício. Tá? Então, por exemplo, tem problemas que a gente consegue resolver com um simples if, tem problemas que a gente precisa de um LLM para resolver. Tá? Essa é a grande vantagem. Para chegar um projeto até o SIAG, o que a gente precisa fazer é ouvir as pessoas. Então, o que o SIAG faz? A gente é quase um psicólogo corporativo. A gente ouve as oportunidades que as empresas dão para a gente, né? E a partir daí a gente tenta desenhar uma solução para aquela empresa, para aquele desafio, transformar aquilo em oportunidade. Não sei se ajudou, respondeu e foi muito vago. Sim. Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que dá para entender que o SIAG, na verdade, ele trabalha principalmente em cima das dores, né? No final das contas, é aquilo que você falou, né? Um psicólogo, a gente ouve a gente descobre, né? A gente trabalha em cima de duas coisas. Eu sempre converso com o Thiago. A gente trabalha em cima da dor e em cima do sonho, certo? O que eu mais gosto é quando alguém chega, alguém de empresa, o empreendedor chega para mim, o meu sonho é que exista tal coisa. O meu sonho é criar uma solução para esse problema. E aí eu falo, poxa, aqui tem uma oportunidade. Aí a gente dá uma olhada em mercado e a gente tenta criar as melhores soluções. O Alan, uma dúvida. Você falou assim que os projetos nascem geralmente com uma dor ou até mesmo um sonho de algum cliente. Vocês já notaram algo comum assim, de dor, assim, pô, essa empresa tem essa dor e essa outra empresa tem a mesma dor? É algo comum ou é genérico? Como que é isso aí?
Acho que o Thiago me ajuda a responder. Mas normalmente as dores são sempre as mesmas. Aonde que eu reduzo o custo, aonde que eu aumento o meu ganho financeiro, a minha agregação de valor e como que eu faço para capturar esse valor. Normalmente, toda empresa que chega, eu tenho um problema de eficiência operacional. Aí a gente vai desenhar um projeto para tratar essa oportunidade. Eu tenho um problema que eu preciso conquistar outros mercados, outros clientes. A gente vai desenvolver a solução para aquilo, que é para o sonho. Então, genericamente é isso. Ou ele quer reduzir custo, ou ele quer aumentar a eficiência operacional, ou ele quer aumentar valor percebido do cliente em cima da solução tecnológica dele. E acaba sempre vindo ou de melhorias de processo, né, que é bastante, a empresa que está pensando ali nos próximos 3, 5 anos de sobrevivência, então quer melhorar o processo para reduzir custo ou aumentar valor, esse tipo de coisa, ou pensar em inovação, criar uma startup, criar um produto novo. Então, os grandes macros são esses, né? Melhoria de processo ou inovação, disrupção mesmo de criar um novo projeto, que aí a empresa às vezes se portando para os próximos 10 anos, né? Vendo o que está acontecendo de novo e se preparando para estar na frente dessas empresas que só ficam pensando nos próximos 3, 5 anos. Então os projetos acabam surgindo isso aí e aí vai variando um pouco de acordo se é uma empresa alimentícia, se é da área de metalúrgica, se é automotiva, se é do agro, aí tem as pequenas variações, mas é basicamente isso aí mesmo. Isso é uma coisa bacana porque isso mostra que não só trabalha no que já existe, né, para melhorar o que já existe, mas também para o que vai vir a existir, né? Então, por exemplo, tem entrado bastante projeto relacionado a ideias novas, né? A como inovar no que já existe, mas também criar coisas do zero, né? Então, às vezes vem uma pessoa com uma ideia mirabolante e aí o SEAG tem que capturar isso, entender e dar uma solução não só para resolver o problema, mas para poder trabalhar com essa inovação também, né? Que é uma forma que acho que é o que o SEG mais faz, né? Que é inovar naquilo que é novo, né? Inovar no que é novo é fácil, mas também a parte difícil, que é inovar no que é velho, né? Então, às vezes, pegar alguma coisa que já é um processo, tá lá, veio para resolver um problema, não resolveu perfeitamente, e a gente tem que inovar em cima de uma estrutura já muito grande para poder trazer uma inovação e melhorar um processo que já existe. E quando é um produto novo é legal que a pessoa vem com um sonho, né? Porque normalmente quando é um processo, a pessoa vem com uma dor, mas ela não tem um sonho, só quer resolver aquela dor para sobreviver mais um tempo ali. E quando é um projeto novo de inovação, uma startup, alguma coisa assim, aí já vem com um sonho. E aí quando a pessoa vem com um sonho, é legal você sonha um sonho junto, né? Você pode falar, pessoal, não vai por ali, vai por aqui. E normalmente as pessoas acabam entendendo, né? A gente mostra, a gente se porta como educadores na área de tecnologia, mostrando o que a tecnologia pode fazer, e é legal você sonhar junto o sonho da outra pessoa, e quando dá certo, né? A gente teve alguns casos de startup que rapidamente submeteu para um edital, conseguiu pegar um edital, criou uma startup, fez toda a plataforma com a gente, cresceu, e hoje já está quase desmembrada da gente, assim. Esses são os projetos que eu gosto e os mais legais, assim. Mas é muito importante também inovar, isso que você falou aí, de você sonhar junto, mas também a parte menos legal é de, às vezes, colocar o pé no chão, né? Porque, às vezes, alguma ideia é muito mirabolante, que às vezes pode ser resolvido com alguma solução mais simples, e aí você tem que ajudar a guiar aquele sonho, né? Porque não é só ficar jogando ali fogo, né, na lenha para crescer e ir para sem direção, né? O SEAG, ele faz muito trabalho de ajudar a direcionar também a ideia, né? Porque não é qualquer coisa que vai resolver um problema. Perfeito. Essa sua colocação, Matheus, no SEAG eu gosto de pensar assim, a gente vende criatividade, a gente trabalha com criatividade. E criatividade tem a ver com ação. Então, assim, eu olho aquilo, junto os meus leques, junto o meu portfólio, meu arcabouço tecnológico, e a partir daí eu crio a melhor solução para aquele problema. Só que a melhor solução, às vezes, não é a que o cliente espera. Tem uma figurinha clássica da gestão de projeto, né? Quem fala em gestão de projeto, assim, o que o cliente pediu, né? O que o desenvolvedor entendeu e o que o cliente queria, né? E normalmente essas coisas não combinam, certo? Então, assim, o cliente chega e fala, eu quero, eu preciso me deslocar dessa sala para a sala do lado. Pô, legal. Aí o desenvolvedor fala, tá bom, ele quer se deslocar para a sala do lado, eu vou desenhar um skate, um patins que vai resolver o problema. E aí o empreendedor fala, não, mas eu preciso ter um portal, eu preciso inventar o teletransporte. Porque imagina, vai resolver o problema de transporte no mundo inteiro e tal. Só que não tem tecnologia para isso.
E aí a gente, como ICT, a gente tem que olhar e falar, ó, tudo bem, tecnologia de teletransporte, talvez um entrelaçamento quântico possa acontecer, mas isso é tecnologia para daqui 100 anos, não dá tempo do seu negócio se desenvolver. Será que a gente não consegue colocar uma rodinha, abrir uma porta ali para o cara atravessar de uma sala para outra? Então a gente tenta trazer o cara para ser mais pé no chão, alinhado com a tecnologia, com o sonho dele, né? É isso aí. Isso, inclusive, é muito interessante porque isso amarra com um papo muito recente que a gente teve, que foi sobre como o ciclo do hype na inteligência artificial, ele causa um pouco de dano. Algumas empresas que acreditam que IA pode resolver tudo, né? Tipo, tem um processo ruim, joga IA que vai resolver, joga IA que resolve. Às vezes resolve, né? A gente tem casos em que a IA resolve processos complexos, mas tem casos também de que a IA ela não vai fazer o trabalho melhor que uma pessoa. Às vezes a IA ali naquela forma, você pode dar aqueles 10 passos para trás e observar de uma outra maneira e resolver às vezes com um algoritmo. Às vezes uma coisa mais simples, às vezes não precisa ser um agente, né? Nem tudo precisa ser um agente hoje em dia, né? Porque a gente tem o hype do agente hoje em dia, mas nem tudo precisa daquele ciclo de reação, né? Umas coisas são mais simples, né? Falando um pouquinho da questão de hype, eu acho legal a gente olhar essa questão de hype, porque como ICT a gente sofre muito isso. Porque o cara, tem algumas empresas que vendem consultoria. Vou dar um exemplo aqui, existe uma empresa chamada Gartner. O que eles fazem? Eles fazem aquele hyper cycle da tecnologia. Não sei se já viram, é um gráfico bonito. Fala, essa tecnologia aqui está no hype, essa aqui é a próxima tecnologia da vez, agora é impressão 3D, agora é impressão 3D com nanopartículas de carbono, agora é inteligência artificial generalista, agora vai ser a super inteligência artificial. E tudo isso vai entrando no hype e aquela empresa, aquele empreendedor, ele olha tudo aquilo e fala, nossa, isso vai resolver 100% dos meus problemas. Aí chega aqui pra gente no ICT, né, com esse hype na cabeça, não, tudo vai resolver com tecnologia. Mas daí a gente pergunta, mas o que você precisa fazer? Qual que é o problema que você quer resolver? Ou seja, a primeira pergunta é, qual o problema que você quer resolver? Certo? Aí a gente entende aquele problema e vamos analisar, será que esse problema é o problema dele mesmo? Muitas vezes ele vem com um problema, mas a gente olha e aquilo não é o problema dele. O problema dele é outro, é mais profundo. Ou o problema dele é resultado de outras ineficiências no sistema dele, no processo dele. E a gente, como ICT, a gente consegue olhar toda a cadeia. Olhando toda a cadeia, eu chego para ele com uma solução que às vezes não é a solução que ele espera do hype. Eu posso chegar com uma solução mais simples. Então, de repente, ele chegou ao hype, é que eu preciso, eu preciso desenvolver alguma coisa com impressão 3D com nanopartícula de carbono, com tecnologia aditiva. Já estou falando um monte de coisa aqui que não faz sentido para a maioria das pessoas que estiverem ouvindo. Mas imagina, o cara chegou com aquela tecnologia, só que aí eu falo, cara, se você... em vez de usar impressão, usar uma tecnologia mais antiga, de rotomoldagem, não vai resolver o teu problema e vai ser mais barato? Mas isso todo mundo faz. Mas se a gente fizer isso mais eficiente? E se a gente fizer isso mais barato? Certo? Ou, levando para a minha área, que é uma área mais de software, né, de IA, ele chega lá, eu preciso usar LLM. E eu quero usar o LLM, que é o Cloud, o da Anthropic, que é o modelo que custa $20 por milhão de token. Poxa, legal, vai resolver o teu problema? Vai. Mas qual que é o teu problema? Eu quero que toda vez que alguém me manda uma mensagem, eu fale bom dia para ele e capture o telefone dele. Pô, mas você consegue resolver isso com um modelo que custa 0.0001 milhões de tokens, né? Ou seja, tem uma tecnologia que vai ajudar no teu problema. A gente sofreu não, né? A gente teve esses casos no hype do blockchain, né? Blockchain foi a mesma coisa. Tinha empresas chegando, eu quero cadastrar um certificado no blockchain. É uma coisa, às vezes é muito mais marqueteira, muito mais comercial para a empresa, em si falar que ela tem alguma coisa em blockchain, do que funcional e barato para o negócio. Às vezes, se você registrar algum documento num banco, no AWS, no S3 lá, é muito mais barato, você vai ter toda a segurança na infraestrutura que tem no AWS e não necessariamente você tem que ter montado uma carteira, toda uma estrutura de blockchain para cadastrar. Então, tem coisas que o hype veio, e o blockchain foi um daqueles hypes que veio realmente e sumiu hoje em dia. Né? Tem coisas, para muito mercado financeiro, transações muito mais sigilosas que tem que ser utilizado. Esse foi um hype que veio acompanhado com o NFT também, né? NFT. Não, a gente não chegou a ter um NFT do SIAG, né?
Teve um Chegou a NFT? ter? Ou O que que fez de NFT do CI? o que a gente fez, né? Junto com o parceiro, a gente tinha essa oportunidade de registrar os diplomas, os certificados de uma grande universidade na blockchain. O que o pessoal queria fazer? Eles queriam registrar o PDF inteiro. Então a ideia era pegar o PDF, transcrever em hexadecimal, em binário, né? E em um objeto blob, né? E a partir daí registrar esse blob inteiro num smart contract na blockchain. Pô, aí eu falei, pô, legal, é isso mesmo? Ah, não, porque tem que ficar lá, tem que ser imutável. Ah, tá bom, mas pro registro de certificado vai custar mais ou menos $140 cada um. Aí o cara, hã? Como assim? Eu expliquei para ele, ó, para cada byte você vai ter esse custo, você tem um custo da transação, você tem o gas, né, que paga, você quer registrar numa rede aberta como o Ethereum, então você vai precisar de tantos Ethers para fazer os registros, você precisa ter um stake. Fui explicando e o cara falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, ficou muito caro, todo mundo fala que esse negócio é barato. Eu falei, Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse pegar esse diploma, transformar ele numa imagem, assinar essa imagem de uma maneira mais curta, né, e salvar simplesmente o token dessa imagem na blockchain. Ou a gente pode pegar essa imagem, registrar no marketplace de NFT, certo? Para ficar registrado lá, que nem aquelas fotos de macaco, tal, e ele fica único lá junto com o QR Code dele. Aí o cara falou, e quanto isso vai custar? Pô, para fazer isso vai custar menos de 10 centavos por certificado e a gente usa toda a infraestrutura das empresas de NFT. Esse é um exemplo interessante que não cortou o sonho, né? Não Não tirou do cortou o NFT. sonho. Exato. Mas fez ele entender que não é Exato. exatamente aquilo, né? Exato. Aí a gente manipulou a tecnologia para registrar o ativo dele, né, que seria esse ativo, seria o diploma, dentro de uma cadeia de NFT. Certo? Porque ele não queria exclusividade, mas ele queria provar a autenticidade. O problema dele, na verdade, não era guardar o certificado na nuvem, mas era garantir que aquele certificado era real. Certo? E para garantir, o melhor jeito é assinar numa blockchain mesmo, tá? Porque aí você garante, tem toda a cadeia, tudo rastreável, né? Nó entre nó, tudo mais. E foi feito o projeto assim, mas se a gente não tivesse, vamos dizer assim, confrontado o cliente, falando, ó, isso que você está fazendo vai custar tanto, é um absurdo, certo? Só que a gente não explicou dessa maneira para ele, a gente foi super educado, ó, veja bem, os seus custos vão inviabilizar o seu negócio, certo? E eu acho que é aí que está que eu gosto de... Eu sou da área comercial, analista de negócio, que eu gosto de contar a vantagem do SIAG como ICT. Por sermos sem fins lucrativos, a gente precisa, lógico, ter um superávit no final do ano para reinvestir, para ter novos projetos, novos equipamentos, novos funcionários, mas eu também não tenho aquela preocupação de ficar enfiando a faca e querendo vender projeto adoidado. Então, essa é uma das vantagens. Eu consigo conversar com o cliente, né? Um projeto desse eu poderia estar tentando vender só para ele comprar e pronto, acabou. Então, a gente tem um lado como ICT educacional, a gente tem que de dar uma educação tecnológica e levar a maturidade tecnológica do nosso cliente e da empresa, mas como ICT nós também temos os projetos de pesquisa, por exemplo, de blockchain. Antes desse cara chegar, nós já tínhamos estudado blockchain aqui, quando surgiu lá atrás a ideia de blockchain, para a gente conseguir discutir com ele. Então, todo semestre a gente está estudando tecnologias emergentes, para que quando surge alguém, que o cara vai pegar o hype depois que a gente estudou 5 anos para frente. E ele vem conversar com a gente fala, ó, tal, não, a gente já estudou, a gente já fez projetos. Então, acho que isso é um lado legal. Legal, essa é a questão do blockchain, do LLM também. O blockchain, o SIAG começou em 2015, certo? A gente começou a estudar blockchain antes do SIAG. Em 2013, 2014, a gente já falava de blockchain, a gente já falava de criptomoeda, a gente já falava das coisas, tudo isso no SIAG, já tinha ali, né? Inclusive, teve alguns colaboradores do SIAG que foram embora porque compraram Bitcoin naquela época. Mas é interessante, né? E a gente começa a ter esse tipo de aval. Como ICT, a nossa preocupação não é cuspir código, cuspir projeto, mas é cuspir qualidade e cuspir solução. Então, a gente tem que gerar esse tipo de item. Quando o Thiago falou, quando veio o hype do blockchain, ou seja, naquela curva do Gartner lá de novo, tem um pico lá que ele chama de hype. Quando você chega no hype, quando a gente olha uma tecnologia que está no hype, o SIAG já não tem mais interesse, porque a gente já tem que ter testado isso antes. Por exemplo, a gente está falando de IA generativa agora, em todo lugar, hype de IA generativa. A gente mexe com IA generativa,
desde quando o Yahoo lançou o paper lá em 2000 o primeiro foi do... eu não vou lembrar agora, mas acho que foi em 2015 a gente já fez alguma coisa com IA generativa. Depois de 2016 a gente implementou os modelos, era um modelo aberto que surgiu os primeiros do BART. A gente teve acesso precoce quando a OpenAI começou a questão do Gemini, quando eles lançaram o primeiro GPT lá que sempre entrava numa lista, a gente foi contemplado para poder ter acesso, baixar o modelo e dar uma olhada nisso. Nessa época, o Research Paper da OpenAI era o Da Vinci, não era Da Vinci? Não, Da Vinci é o modelo de visão. Era um nome parecido, mas era um dos primeiros deles que eles começaram a liberar como Research, né? Que eles liberavam antes de existir, antes de estar até no Running Face lá, eles ficavam em outro lugar. E a gente começou a olhar isso, só que a gente não tinha muita aplicação para fazer isso, né? Tem uns projetos ainda antigos que a gente mexeu com IA generativa, que era baseado no Twitter. Isso lá em 2000. Nossa, é a época das eleições, né? Mas não é das eleições quando foi Dilma contra Aécio Neves. Nossa. Certo? Nem sei quantos anos vocês tinham. Eu não lembro disso. Por aí. 15 anos. Por aí. O que a gente fez? Né? A gente começou a baixar todo aquele monte de tranqueira. E o objetivo não era estudar LLM, era estudar Hadoop, era estudar sistemas distribuídos de grandes bases de dados. A gente montou um cluster de Hadoop, certo? E a gente começou a ver, chegou um momento que a gente tinha, sei lá, a gente tinha milhões e milhões e milhões de tweets. Porque nessa época, o Twitter não era do Elon Musk, não chamavam X, e a API era à vontade, era aberta. Então qualquer desenvolvedor ia lá, Que saudade dessa época. Época boa, né? Nossa, essa época era fantástica. Para o SIAG, falava, eu preciso de Big Data. Tá bom, vamos baixar as coisas do Twitter lá. A gente ficava escutando o Twitter e tendo dados. O que nós fizemos? A gente usou pequenos motores de IA generativa para responder no Twitter. Então a gente tinha um bot chamado HAL9000, lembrando lá do... E esse bot respondia no Twitter. O que ele respondia? Você perguntava, olá, como vai chover hoje? A gente tinha uma APIzinha que pegava o clima e ele usava aquele contexto e escrevia uma frase. Mas ele usava já IA generativa, então ele usava aquele segredo de prever o próximo token. Qual que é a probabilidade do próximo token e tal? E a gente já estava usando os primeiros modelos abertos de IA generativa lá. Funcionava bem? Não. Ele escrevia com erro de português, ele esquecia, misturava a língua, era um inferno aquele troço. Não igual hoje, mas a gente já estava ali tentando entender como que esse negócio funciona. Essa é a vantagem do ICP. Quando o Thiago fala que nós somos uma software house tunada, é exatamente isso. A gente está ali no estado da arte da tecnologia, de tudo o que está acontecendo. Por exemplo, a gente está falando de IA agêntica, né? A gente tem projeto de pesquisa de IA agêntica. Se você for ver, inclusive, esse mesmo que você fez, ele já tem uma estrutura agêntica, né? Sim. Porque ele chamava uma ferramenta, incorporava, né? Então, se você for ver, você estava lá no estado da arte de uma coisa que hoje em dia está no hype cycle lá em cima, lá em 2015, 2016, vocês já estavam fazendo prova de conceito, não desenvolvendo tudo, né? Mas entendendo, conhecendo essa tecnologia, né? E hoje em dia é uma coisa que a gente sabe, é um conhecimento interno que a gente consegue aplicar em vários contextos, né? E sabe qual foi o grande problema disso? Que a gente usou a base do Twitter para treinar. E aí o que ele fazia? Ele respondia como uma criança de 10, 15 anos falando asneira. Ou seja, a gente olhava aquilo e falava, isso não tem futuro. Entendeu? E era engraçado. Tinha um pesquisador que atuava com a gente no SIAG, o Theo, né? E ele era o grande beta tester desse negócio. Então ele ficava o dia inteiro conversando com esse negócio no Twitter. E até hoje a gente entra no Twitter, tem lá os tweets antigos da época, da IA do HAL respondendo ele, né? E é uma besteira, é como se fosse eu brincava bem assim, é como se fosse uma criatura sem noção nenhuma, sem medir vocabulário e respondendo qualquer coisa sem trava na língua. Esse era Ou seja, porque a gente não falava de política, de nada, e a IA respondia maravilhosamente bem, de uma maneira bem errada. Eu ia falar escrota, vou usar essa palavra, uma palavra bem horrível. Nessa época, o que vocês estavam usando era o BERT para poder fazer os transformadores? Era o antes do BERT. O antes do BERT? Era aquele preview de pesquisa que eles fizeram. Foi do primeiro paper que eles lançaram, era bem antigo. O modelo para rodar era um modelo. Ele rodava em 1 GB de memória só, era bem fraquinho mesmo.
E hoje em dia você vai rodar um modelo, é 16 VRAM, exatamente. super pesado, bilhões de parâmetros, né? Que é assim que ele atinge essa diferença, né? Aí ele deixa de ser uma criança de 15 anos e vira uma de 30 anos, né? Aí responde daquela maneira extremamente formal, fica sendo extremamente super pomposo, né? Você tem até que pedir, vai né? agregando os dados. Então, assim, voltando no assunto dos projetos, os projetos no SIAG, os de pesquisa, eles nascem da curiosidade dos pesquisadores, praticamente, né? A gente tem um conselho técnico-científico no SIAG, que ele é consultivo, ele ajuda a gente a olhar. Ele ajuda a gente a não fazer tanta besteira, não olhar as coisas muito esquisitas, né? Então, o que como o SIAG faz? Cada pesquisador do SIAG, ele tem liberdade de chegar, nossa, olha, eu estou estudando esse negócio aqui, vamos dar uma olhada? Eu dou uma olhada e falo, ó, isso aqui tem potencial para daqui 3, 4 anos. Ou seja, é uma tecnologia que pode virar um hype lá no futuro. Aí eu encapsulo isso em forma de projeto, ou seja, ele tem que resolver algum problema, certo? Ao mesmo tempo, o SIAG ganha capacitação e o meu conselho técnico-científico me ajuda a priorizar quais são as tecnologias que o SIAG precisa olhar. E aí eu garanto que se qualquer empresa vier procurar o SIAG, a gente vai estar falando no mesmo nível de um laboratório lá do Vale do Silício. E até uma dúvida que eu ia tirar é, a gente trabalha com muitos projetos, né? E como que funciona a escolha desses projetos, né? Vamos supor, chega lá 20 clientes com vários projetos. Como que a gente seleciona esses projetos para a gente começar a iniciar? Como que funciona isso daí? Eu queria que estivesse fazendo fila assim de projeto, né? Mas eu acho que é legal explicar. Como ICT, parte dos projetos do SIAG, 30%, 40%, são projetos de pesquisa, né? Então são projetos SIAG que a gente usa para desenvolver competência e que resolvam um problema real e que para mim é bom que às vezes algum desses projetos pode virar algum projeto que a gente vai testar no mercado, né? Então, primeiro é esse caso. Então, projeto de pesquisa que pode virar uma plataforma B2B que eu posso testar no mercado. Depois a gente pode até falar de alguns projetos desse. E tem parte que chega clientes mesmo, né? O cliente chega com uma dor, com um problema, ou já planejado o que ele quer fazer, e simplesmente a gente ajuda a gerar escopo, ajuda a definir problema, ajuda a ver tecnologias, roadmap e tudo mais, e gera uma proposta de desenvolvimento. Basicamente é assim, tá? Complementando essa pergunta que você falou, como é que a gente escolhe qual projeto fazer? Na verdade, quando o cliente vem, que a equipe de desenvolvimento, quando recebe o projeto mais pronto, né? Ó, esse aqui é o cronograma, esse aqui é o escopo, a gente vai quebrar em tantas sprints. Tudo bonitinho, né? Legal, tudo bonitinho. Só que tem um trabalho antes que a equipe do Thiago faz, eu ajudo um pouco, o Vitor ajuda, os líderes de projeto ajudam, que é o quê? Que é olhar aquele problema, aquela oportunidade, aquele desafio que o cliente está trazendo e ver se a gente tem competência no SIAG para resolver, certo? A partir daí, e assim, muitas vezes a gente fala para o cliente, ó, você está tentando resolver lançar um foguete para chegar na Lua, mas você quer chegar na Lua? Aí ele olha e fala, realmente, eu não preciso, eu só preciso ir na cidade vizinha. Ou está construindo uma bazuca para tirar uma formiga. E muitas vezes a gente até recomenda, fala, isso aqui não é interessante você contratar o SIAG. Porque isso aqui assim, é uma oportunidade para o SIAG, a gente vai desenvolver um aplicativo para você, um site, o que seja. Só que isso aqui não vai gerar valor nem para você nem para o cliente. Você vai ter um dispêndio de dinheiro, né? Você vai contratar horas, contratar o projeto, mas isso não vai gerar valor de verdade. Então, a gente tem essa liberdade com o cliente. É interessante que todo cliente que chega no SIAG, ele entra pedindo um orçamento, uma cotação, né? E no final ele sai virando um parceiro, porque ele acaba tendo uma liberdade de jogar limpo com a gente. Falar, isso aqui funciona, eu falo, isso aqui funciona, esse caminho é mais barato, esse caminho que você está escolhendo que é mais barato é besteira, porque isso aqui você vai perder dinheiro, isso aqui não tem barreira de entrada nenhuma, porque às vezes o cliente chega e a gente acaba dando pitaco na ideia dele, certo? Ele traz o roadmap de tecnologia, de funcionalidades, e aí a gente ajuda isso antes de chegar no desenvolvimento. A gente junta o pessoal e fala, vamos ver se esse projeto tem potencial mesmo. E a gente começa a conversar com o cliente. A gente cria várias rodadas, o Thiago vai lá visitar, eu vou lá visitar o cliente vem tomar um café com a gente aqui. E a gente começa a conversar, mas isso em mercado, sabe o que o cliente quer? Vamos lá, vai lá perguntar para o seu cliente.
Aí ele pergunta e fala, realmente, pô, vai lá observar, porque às vezes o cliente não conta, né? Vai observar, será que o teu produto aceita colocar mais, sei lá, R$3 de custo em cima, que é essa tecnologia que você quer desenvolver? Será que o teu cliente está disposto a pagar isso? Então, como ICT, como parceiro do cliente, né, dessa pessoa, dessa empresa, a gente consegue direcionar e criar um roadmap para ele, não só um roadmap tecnológico, mas um roadmap de produto também. Então, assim, ó, por que você, o Thiago é muito bom nisso, por que você não lança só essa funcionalidade agora, vê se o cliente usa, agora e depois a gente coloca essa segunda funcionalidade, ou seja, a gente vai fazendo desenvolvimento incremental. Ou seja, a cada iteração do projeto, a gente avança uma nova funcionalidade, a gente agrega mais valor. Porque no final, em qualquer negócio, você sabe qual que é a regra do negócio? Já ouviram falar do Pareto? Nunca ouviu falar do Teorema de Pareto? Não. O Pareto, ele fala o seguinte, ele fala que 80% do teu resultado vem de 20% do teu esforço, certo? E os outros 80% do teu esforço não agrega valor nenhum, tá? E isso é verdade. Se você pegar isso, eles fizeram pesquisa com várias empresas, com estudiosos, tudo mais, e quando isso faz isso, acho que quando o Pareto foi estudando isso, ele percebeu que isso se repetia. Por exemplo, as empresas mais ricas, o dinheiro vinha só de 20% dos negócios. As pessoas mais ricas, toda aquela fortuna foi gerada por 20% do esforço, certo? As pessoas que têm sucesso em alguma coisa, 20% é o esforço, certo? E isso vale também. Então, eu tenho isso no meu DNA. Quando eu começo a ver que o cliente está gerando um esforço excessivo, que não vai gerar nada de valor para ele, eu tiro o meu chapéu de mercenário e falo, não, vamos fechar assim, que isso aqui é bom. Não, mas é bom só para o SIAG, não é bom para o cliente. E toda vez tem que ser uma relação de ganha-ganha, tá? Então, a gente sempre olha por Pareto, a gente sempre olha as metodologias, né? E a gente acaba ajudando o cliente a desenvolver quais são as funcionalidades. Porque não adianta nada ele ter um produto com 10 funcionalidades, sendo que uma única funcionalidade é a que gera 80% do valor. Não adianta nada ele ter uma super Ferrari, certo? Sendo que a estrada dele é de terra. Tá? E isso diz muito, porque aquilo que você falou, o cliente entra como cliente e sai como parceiro, porque o SIAG não simplesmente vende, ele acaba cuidando do cliente, né? Isso é muito interessante. Isso é criar parceria a longo prazo que a gente Legal, gosta, né? cara. Porque se a gente ficar só vendendo, uma hora ele vai para uma outra empresa e vai continuar por lá porque era mais barato. Aqui ele encontra mais confiança e às vezes acontece de um cliente foi para uma outra empresa, passou 6 anos, ele foi para outra empresa, a hora que ele está lá e quer desenvolver, ele liga para a gente para tirar alguma dúvida. Isso acontece, isso é batata, acontece direto. E é fruto desse tipo de conversa, fruto desse tipo de soluções que acaba realmente agregando o dia a dia e o cara fica feliz, né? Ele sai daqui... É aquela história, no SIAG a gente não constrói tecnologia, né? Olha a frase de impacto, a gente constrói confiança. Olha o corte. Tá? Então a gente constrói confiança mesmo. Tem clientes do SIAG, lá antes do SIAG, que liga hoje no SIAG e fala, eu estou contratando um desenvolvedor, tal. O que você acha dessa competência? Não tem nada a ver com skill, mas ele pede porque a opinião do SIAG é importante. E tá nosso WhatsApp, entrar no Google, pesquisar SIAG, tá o WhatsApp direto para conversar com a gente, não tem porta aqui, não tem esse tipo de situação de burocrática. E é interessado assim, às vezes o cliente nem sabe que a gente faz aquele trabalho, mas ele liga e fala, eu estou fazendo um orçamento, será que vocês conseguem me ajudar nisso? Esses dias veio um cliente, né, que a gente fez projeto no passado, e ele ligou e falou, eu vi em algum lugar que vocês estão mexendo com bioinformática, tal, né? Eu expliquei dos projetos do Vale do Genoma, tal, os projetos que a gente constrói datasets, né? Constrói infraestrutura para Data Lake. E ele falou, nossa, eu nem sabia que vocês fizeram isso. Eu falei, não, como assim? É que na época que eu fiz, a gente trabalhou com um projeto com vocês, mas era um projeto de hardware. E eu queria conversar sobre isso. E aí ele volta aquele cliente, porque ele descobriu que tem uma outra demanda que ele tem que o SIAG pode ajudar.
É interessante que o SIAG, tá virando só marketing isso aqui. O SIAG a gente consegue trabalhar praticamente em qualquer coisa digital, porque a gente tem essa expertise. A cabeça dos pesquisadores do SIAG, devido à nossa criatividade, à nossa natureza, todo pesquisador acaba falando, agora eu quero estudar agronegócio. O cara estuda, tem outro que está fazendo mestrado na área de saúde. E é interessante, né, que às vezes do SIAG a gente consegue ser totalmente multidisciplinar. Então a gente consegue falar, a gente não é médico, mas a gente consegue ir lá e discutir tecnologias que agregam valor para o médico. A gente não tem expertise de engenharia de produção, mas a gente consegue ir lá na linha de produção e ajudar, né, trazer tecnologia para injetar ali. A gente não tem agrônomos, mas a gente vai ajudar os agrônomos a colocar tecnologia no campo. Porque no final a gente é um grupo de pesquisadores. E pesquisadores são pessoas curiosas, pessoas capacitadas e pessoas impacientes, né? Então o nível de ansiedade do SIAG é alto. Com muito café na veia a todo momento. E é bem isso, né? Então o cara tem ansiedade, mas toda vez que alguém do SIAG recebe um desafio, ele, enquanto não resolver aquele desafio, ele não está satisfeito. Sim. Certo? E eu já vi caso de encerrar o projeto, aí eu vou perguntar, o que você está fazendo? Nossa, eu devia ter feito isso aqui diferente. Eu falo, não, mas já foi, o cliente entregou. Não, mas eu precisava. Aí fala, então tá bom, liga para o cliente e fala lá que você precisa fazer um novo deploy na aplicação dele. Eu falo, o que mudou? Eu deixei de processar um dado em 1 segundo e agora eu processo em meio segundo. Nem me fala, esse sentimento é muito familiar. Não é uma outra vez que acontece. Aí depois vem aquela pergunta minha, e o cliente precisava que fosse quanto? 1 minuto. Eu falo, então, você já agregou valor suficiente. Não, mas eu preciso, porque eu queria testar isso, né? Isso aconteceu, um rapaz tinha feito um back-end que rodava uma tecnologia de Java, ele descobriu que fazendo em Go, ele fazia em milésimo de segundo a mesma coisa. Aí ele foi lá, implementou. Enquanto ele não colocasse isso lá em produção para o cliente, ele não sossegou. E a gente tem isso, mas isso é a natureza nossa, é o perfil do ICT. Isso aí. E para finalizar o jabá, então, se você não sabe quem que você vai contratar, se você não sabe nem que tecnologia que você vai usar, com quem que você vai falar? É com o nosso analista de negócios. Que se você não sabe qual é a resposta, o Thiago vai te direcionar, 42. quem sabe. 42, resposta para tudo. É isso aí. Então, na dúvida aí, se você quiser desenvolver a mais nova espaçonave aí, entre em contato com o Thiago, que ele vai te direcionar para o pesquisador que vai ter tomado 8 xícaras de café e vai resolver o seu problema. Ou agora ou daqui a 6 meses, pelo menos, né? Entre esse período aí. Perfeito. Eu acho que isso fecha um tópico interessante, né, para a gente falar sobre essas tecnologias que o SIAG faz, tudo que a gente trabalha dentro. Então, é isso. Acho que por hoje a gente é só, né? Eu gostaria de agradecer a presença aí dos nossos ilustríssimos Alan e Thiago, né? Um assunto muito bom, muito bacana, de novo. Fala sobre SIAG de novo um pouquinho, né? Mas para entender um pouco mais a operação, né? A parte de negócios, de projetos, que é complexa, querendo ou não, mas que é um resultado que a gente vê todos os dias no SIAG, né? Pela confiança que os nossos parceiros têm com a gente. E é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado novamente pelo nosso co-host. Eu que agradeço. Obrigado pelo Thiago. Thiago. Obrigado, Nos acompanhe nas redes sociais. É importante. Sigam. Primeiro, antes de qualquer coisa, dê like. Se você estiver vendo pelo corte, dê like pelo corte. Se você estiver pelo meu vídeo, dê like no vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilha se você achar interessante. Ativa as notificações. Ativa as notificações. A gente vai estar postando bastante conteúdo, principalmente relacionado à inteligência artificial e tecnologia. Bom, é isso. Considerações finais? Pô, é um prazer, acho que é um projeto muito bacana esse podcast e a gente espera ter muitos episódios, tudo mais, ter uma frequência alta de episódios. Estou muito feliz. Eu agradeço também, eu gosto muito de estar falando de SIAG, né? É difícil falar para a família o que é o SIAG, é complicado falar, a gente desenvolve sistemas, mas quando a gente tem um espaço maior, assim, educacional, é muito importante para a gente estar tendo esse espaço. Obrigado. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima, Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.